Bom, ontem o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou em rede social que, por vias democráticas, a transformação que o país quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Já seu irmão Eduardo posou no hospital ao lado do pai com uma pistola. Nenhuma outra pessoa poderia entrar no hospital portando uma arma, mas lá estava Eduardo Bolsonaro. As falas autoritárias são frequentes na família Bolsonaro. Todos eles já defenderam, já fizeram apologia de alguma forma às ditaduras na América do Sul. O que esses dois episódios indicam? Essa tentativa de revisionismo histórico traz prejuízos à nossa sociedade? Para essa conversa sobre a memória como contraponto à história oficial, estamos com Alessandra Teixeira, advogada, doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal do ABC, e Ian Santos, pesquisador da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. Sejam muito bem-vindos. Alessandra, bem-vinda de volta. Muito bom ter vocês aqui no estúdio. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu queria que vocês respondessem as duas perguntas. O que representa, então, nesse momento, dois episódios como esse, quando a gente está fazendo essa discussão sobre o que foi o regime militar no Brasil, quando a gente tem um presidente que faz a apologia à ditadura, que faz a defesa de torturadores. O que representam esses dois episódios nesse contexto? Bom, eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva histórica, inclusive uma perspectiva de uma história até de médio e curto prazo, para entender que, de fato, houve sempre uma resistência muito grande, né, da nossa cultura política, enfim, de assumir, portanto, né, o ônus, né, e o que foi a ditadura civil-militar de 64 a 85. Então, se a gente parar para minimamente pensar historicamente, a gente vai ver que o processo a maneira como ela teoricamente se encerrou foi a partir de um verdadeiro cala-boca, né, que foi a lei de anistia, né? Inclusive está completando 40 anos, né? A gente até falou sobre ela algumas semanas atrás. Teve um grande evento, inclusive, né, na Maria Antônia. A lei da anistia, isso já foi muito dito, quer dizer, ela na verdade é um instrumento jurídico extremamente problemático, se refere a um instrumento de autoanistia, né? Como é que um perpetrador de violência de direitos humanos pode se autoanistiar, né? E a partir de então, quer dizer, houve um processo de uma tentativa de um apagamento histórico, né? Muito a partir de uma elite, claro, mas também com resistências, né, vindas dos familiares, né? E isso culminou de um modo ou de outro, em algum momento, em políticas, né, ainda que tímidas, né, para reaver essa discussão que começam em meados dos anos 90, mas sobretudo nos anos 2000, e que ganharam força no contexto dos governos Lula, mas sobretudo do governo Dilma, né, com a Comissão Nacional e as comissões. Então, só para dizer, quer dizer, existe esse embate, né, quer dizer, não é nada, é um processo muito diferente do que acontece na América Latina, né, nos demais países em que as comissões, ou nem comissões, quer dizer, você teve o próprio Poder Judiciário reconhecendo as violações, punindo, né, responsabilizando os agentes, e no Brasil não, né, então essa questão, ela ficou sempre muito mal resolvida, né? A memória, mais uma vez, essa dimensão da memória, ela é muito negligenciada de uma maneira não inocente, né? E isso permite, portanto, que hoje a gente chegue, né, neste momento, nesse ápice dessa violação, com a eleição, né, de um sujeito que, de fato, prega, né, esse revisionismo, defende as práticas, né, da ditadura, homenageia, né, os piores representantes dessa ditadura, e ele de fato foi eleito, né? Então, quer dizer, não causa espécime, não causa surpresa, mas eu acho que a gente precisa problematizar o nosso processo, né? Claro. E acho que a primeira coisa que, assim, nesse momento, essa pergunta ela é meio difícil, tipo assim, história oficial e memória, né? Acho que a gente tem que ter uns certos cuidados, porque no momento que a gente está vivendo, os fatos estão sendo... A gente não sabe mais o que são fatos, então a história oficial não é necessariamente uma vilã, né? Ela é um construto. Então a gente tem que entender quem está por trás desse construto. E aqui no Brasil, sempre tem uma elite, uma história forjada, né? Desde a construção do próprio Brasil, do entendimento do que é Brasil, essa história ela vem bem forçada. Então, isso desde a chegada da família imperial, os concursos, a própria criação do Instituto de História e Geografia do Brasil, o concurso para se fazer a história mítica do Brasil, o mito dos três rios, né? O Rio Branco mais largo e os outros dois rios menores que é o indígena e o negro.
e até a gente chegar na ditadura, que é o momento que está mais perto, então a gente consegue ver melhor como é que se dá a disputa da memória, porque não é que existe uma história oficial e uma memória maravilhosa que vai contestar essa história oficial. A memória, nós vemos aqui um embate de memória muito claro. A gente tem a família Bolsonaro, que representa uma memória, né, que é a memória dos militares, e assim, de uma parcela dos militares que seriam considerados mais duros, ou os que afirmam essa revolução. E nós temos a memória dos familiares. E além dessa memória, nós temos uma memória do consenso, que é a que prevalece aqui. O Brasil, o país maravilhoso, acolhedor do futebol, isso tudo foi forjado, inclusive com campanhas publicitárias muito bem feitas. Então, esse momento, quando é também reativo, a gente vê a família Bolsonaro se colocando, depois que nós tivemos o processo de Comissão da Verdade, depois que nós tivemos esse processo de anistia, que, como a professora Alessandra já falou, é extremamente problemático, mas também é uma pauta de luta, porque o anistiado político no Brasil se firma como um sujeito político de luta, né, frente a esse outro anistiado, que foi o auto-anistiado, né? E, enfim, esse conflito ele ainda está aberto, porque é muito recente, né? E as coisas não foram assimiladas. A memória é justamente esse campo de disputa. Então, não houve uma assimilação, não houve uma elaboração no Brasil sobre essa questão. Essa disputa fica bastante clara num episódio que a gente teve essa semana, entre história oficial e memória, que é a questão de Stuart Angel e Zuzu Angel recebendo, então, a declaração de óbito como assassinados pelo regime militar. E é isso, a história oficial dizia que não existiam pessoas mortas pelo regime militar. E agora... quando a gente fala de revisionismo histórico, também nesse sentido, de que a memória tem um papel importante para fazer justamente esse revisionismo histórico, né? Exato. O que eu acho que é importante pensar um pouco a partir da fala do Ian, é que, sem dúvida, na verdade, sempre se trata de disputas de memórias, né? Agora, qual que é o papel do Estado, né? Pensando um Estado, né? O Estado moderno, o Estado contemporâneo, quer dizer, como esse Estado ele vai se posicionar nesse contexto para, portanto, produzir o que poderia se chamar de história oficial, né? Ainda que a gente considere que esses termos, teoricamente, são precários, mas que seja. E aí eu acho que é importante a gente trabalhar com essa tipologia, né? Por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, né? Do outro lado. Porque aí fica muito nítida, né? Essa discrepância do papel do Estado. Você veja, eu citei aqui o governo Lula e Dilma, sobretudo Dilma, mas a gente também tem que observar que mesmo nesses governos, a posição não foi sempre de uma maneira muito peremptória, né? Claro, porque havia vários embates. Agora, qual é um papel extremamente problemático, né? Eu volto a dizer, é o papel do judiciário. Né? Porque nesses países você teve uma participação ativa do judiciário para dizer, olha, não dá para relativizar, né? Não dá para você dizer que alguém que resistiu, né, a um regime que era violento e antidemocrático, né, e que para isso usou recursos YZ, é igual alguém que tinha um salário pago pelo Estado, né, e usurpava sua função legítima, né? E puniu e reconheceu, portanto, a responsabilidade, né? E o que fez o nosso judiciário, a nossa Suprema Corte, em 2008, né? Disse assim, não, nós somos um país cordial, né? Nós não gostamos de problemas, de brigas, nós não temos ressentimento, né? A noção do ressentimento, ela é muito mal apropriada, né? Quando, na verdade, se você pensar etimologicamente, a palavra ressentimento significa ressentir, ou seja, sentir novamente, né? Mas nesse sentido pejorativo, e com isso reconheceu algo como a constitucionalidade da lei de anistia e com isso impediu que houvesse processos de responsabilização, na verdade processos, né, de verdade, de reconhecimento e aí de responsabilização. Que os outros países da América do Sul tiveram, mas o Brasil não. Isso. Exato. Realmente esse entrave da anistia é terrível para essa questão da justiça, mas o que eu gosto, a memória para mim é muito preciosa justamente por isso, porque eu acredito que ela tem uma dimensão extra-Estado que pode atuar para furar esse mecanismo. Não que eu não esteja dizendo que o papel do Estado não é importante, tanto que, por exemplo, eu participei de uma comissão estadual da verdade porque eu acredito que esse mecanismo ele tem que se valer. E a gente teve, por exemplo, a criação do relatório, e esse relatório é oficial, é por isso que eu sempre problematizo assim, história oficial agora é oficial no Brasil o reconhecimento de alguns crimes. Mas existem também certas barreiras, por exemplo, no próprio reconhecimento dessa memória ou dessa história sobre a ditadura, existem aqueles que ficam à margem, né? Por exemplo, a gente não tem uma verificação sobre a ditadura intensa, a gente tem certas cristalizações, por exemplo, os casos emblemáticos, né? O que é o caso emblemático? É um caso que ficou tão conhecido que não se pode ocultar. Então,
esse caso fica como se fosse só ele. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia de a nossa ditadura não foi tão terrível, não foi tão cruel, foram poucos casos. Realmente o relatório da Comissão Estadual da Verdade, por exemplo, só reconhece pouco mais de 400 mortes, quando, por exemplo, o relatório é indígena e camponês, no camponês tem mais de 1.000 mortes. No indígena eles pararam nas 8.000. Porque eles disseram, ok, aqui já está demais. Então a gente não consegue, para também não esquecer os grupos étnicos que foram dizimados. Então a gente tem realmente uma especificidade aqui no Brasil, um requinte de crueldade, sabe, muito grande com relação a essa questão da memória. Mas por que eu acredito na memória? Porque se o Estado não faz, a gente consegue fazer de outras formas. Então, existem os grupos que resistem até hoje. O grupo de familiares, por exemplo, está resistindo. E a memória ela é uma coisa viva, não é como a história, que é... A história quer olhar para o passado, para os fatos, para os documentos. A memória não. A memória está se atualizando. Então, é como a gente vai ver esses documentos, né? Como a gente vai olhar para esse passado. E aí, por exemplo, uma vala de Perus, que é descoberta nos anos 90, quando se já não tinha esperança, refigura essa esperança e diz, temos sim pessoas que foram mortas. Porque um mecanismo, né, que é o que atualmente eu vou me remeter aos meus estudos, porque eu acho que fica mais interessante, um dos maiores mecanismos aqui da ditadura é o sumiço dos corpos, porque na Argentina eles têm uma pesquisa gigantesca, tem até banco de DNA para achar filhos que foram raptados, e aqui no Brasil a gente tem aquela história do não vamos atrás porque não temos como comprovar, não tem o corpo, não tem o crime. Então, isso ficou muito marcado aqui no Brasil, e também uma ação que não é só do Estado, mas também de quem se vale do Estado, dos poderosos. Eu acredito que o Brasil tem muitos requisitos coronelistas mesmo assim, é uma coisa que vem desde o do Brasil Colônia, para a gente entender essa estrutura, né? Mas, por exemplo, eu pesquisei basicamente camponeses na Paraíba, e você vê que a estrutura não é só uma relação de Estado, mas Estado e latifúndio, por exemplo, para ser mais preciso, e a interferência do latifúndio no poder político. Então, a gente ainda continua vendo, por exemplo, a família Bolsonaro talvez seja o maior exemplo disso, de como o coronelismo, como essa estrutura familiar, essa proteção da propriedade, ela se insurge contra uma res pública, né? Contra a república, contra a noção de bem comum. Então, existia uma ação do Estado, desse que era pago, mas também existia uma ação financiada muito grande das milícias privadas. E essas milícias privadas agindo, não tem como o Estado reconhecer sua ação. O Estado dizia que não agia, mas o Estado não só era conivente, como era financiado, e não era só omisso. Eu acredito que isso era uma ação direta do Estado, a partir do momento que você vê que as milícias privadas tinham armas que eram de Estado, tinham políticos que estavam envolvidos com essas milícias. Então, tem alguns aspectos da ditadura que estão encobertos por uma certa cristalização nesses discursos oficiais, e aí não só o discurso oficial da direita, digamos assim, mas também dos estudos que ficam muito centrados na cidade, né? A gente, quando fala de desaparecido político, a gente pensa os militantes da esquerda, mas a gente não pensa em camponeses, não pensa em indígena, não pensa... vem a debate público essas pessoas, né? Nem os presidiários comuns, né? Essa distinção do preso político, não negando a importância do preso político, né? Não, claro. Porque isso é uma afirmação contra a expectativa do ausente, né? Ou seja, a gente afirma que houve sim um crime político, não foi um desaparecimento, meu marido não foi comprar um cigarro, ele foi torturado e desaparecido. Mas existe também essa negação e esse preconceito da gente olhar para o preço comum e entender até que ponto a ditadura se instala no nosso país para criar esse sentimento assim, né, dessa violência tão estruturada de Estado, né? Um Estado tão violento que vem desde o colonialismo, mas assim, na ditadura se sofistica, né, com técnicas de tortura e tudo mais, e que prevalece até hoje, com o extermínio da população negra, população indígena. Sim. Agora você comentou sobre essas ferramentas de reparação da memória, então a Comissão da Verdade, ou a Vala de Perus, o trabalho que vinha sendo feito na Vala de Perus para reconhecimento de corpos, enfim, mas tudo isso está sendo desmontado, né? Inclusive, hoje teve uma intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Vladimir Herzog, em Genebra, na ONU, para falar sobre esse desmonte, e a justificativa do representante do governo brasileiro é de que, por falta de verba, por questões financeiras, esse desmonte está acontecendo. Exato. Enfim, não falou a palavra desmonte, mas realmente está sendo cortado de alguma forma. Sim. Inclusive, é uma reportagem de Jamil Chad, colunista do Portal UOL, que acompanha de perto essas reuniões na ONU. Ele fala que o Brasil se negou a assumir que houve um golpe em 1964. Ele fala em circunstâncias ali, que é o período entre 64 e 85.
Então, enfim, primeiro esse desmonte. O Brasil está admitindo que existe um desmonte, mas por uma questão financeira. Vocês acham que é apenas por uma questão financeira ou vai muito mais do que isso? E com ligação direta a essa frase, essa não admissão de um golpe em 64. Sim. Existe, na verdade, uma política deliberada, né, de destruição do Estado, né, para muito até além dessa questão, que é óbvio que é central, né, mas existe assim um alvo muito claro, né, a educação, por exemplo, é um alvo, um dos primeiros grandes alvos, né. Hoje saiu uma notícia que o recurso que vai ser destinado ao CNPq, né, ao Conselho Nacional de Pesquisa, é inferior às passagens aéreas, né, da corte, né, Bolsonaro, né, e seus ministros. É inferior às passagens aéreas. Então, veja, né, fora a verba de publicidade, quer dizer, então a gente sabe muito bem que não se trata de uma economia, né, de recursos, de uma escassez de recursos, mas de uma escolha deliberada. E a escolha deliberada ela é muito preocupante, porque ela, de fato, aposta num desmonte do Estado, não só do Estado social, né, mas da soberania, a gente vê a questão do pré-sal, enfim. Isso é, de fato, sem precedentes, né? É algo muito... Nós ficamos muito pasmos com isso, né? Porque se a gente para pensar, por exemplo, a ditadura militar, apesar de tudo, ela tinha um projeto de Estado, né? Sim. Apesar, né, de flertar, claro, com o imperialismo norte-americano, mas ela tinha esse projeto de Estado, de um Estado autoritário, burocrático, mas era um Estado. Então, de fato, a gente vive algo assustador, né? Eu fico imaginando o que vai sobrar, né? O que vai sobrar, inclusive, para essa elite rapinar, que sempre rapinou, né? Parece que não vai sobrar nada. Então, nesse sentido, é muito assustador e confuso. Então, tem essa dimensão. Agora, com relação especificamente, claro, a qualquer política de memória, existe uma vontade deliberada, né, de interrupção. Foi uma das primeiras medidas tomadas em relação à Vala de Perus, porque há algum tempo já, quem assumiu à frente, a Prefeitura de São Paulo já tinha abandonado isso, foi a Unifesp, né, aqui de São Paulo, o Centro de Antropologia Forense, né? Uma das primeiras medidas do Ministério da Educação foi cortar esse recurso, né? Então, quer dizer, é óbvio que se trata de uma política deliberada e de um cinismo muito grande responder dessa maneira, né? Sim. Então, assim, de fato, e isso eu queria também chamar a atenção, em relação a esse pseudo-revisionismo histórico, que isso também é algo que destoa do que vem acontecendo no mundo afora, né? E eu acho que o caso mais gritante foi o que aconteceu a semana passada com relação às declarações do Bolsonaro, da ex-presidenta, né, Bachelet, e qual foi a reação do presidente, portanto, que é um presidente de direita, que em tese era alinhado a ele, assim, absolutamente revoltado, né? Então, veja, isso até soa anacrônico, né? É muito curioso que a gente vive, tem uma certa pitada de anacronismo, né? Se a gente parar para pensar, porque é algo que já vem, o próprio Estados Unidos, que patrocinou essas ditaduras, né, não insistiria num discurso de que elas não foram ditaduras, nem ele mais, né? Os documentos foram abertos. Então, de fato, isso causa espécime, né? Causa Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.